Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Esse é mais um Temas e Reflexões, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma questão que gera muita discussão, muita polêmica. Eu não sei se vocês sabem, mas este ano vai acontecer a eleição tanto para a chapa do Conselho Federal, o Conselho Regional de Psicologia, né, de vários estados, é claro, cada estado tem o seu, como também do Conselho Federal de Psicologia. Então, os representantes da psicologia no Brasil inteiro. E o que acontece? Eu estava vendo hoje a proposta de da candidata a presidente, que faz parte da chapa para cuidar da profissão, que é a que já está atual, né? E o discurso dela é o mesmo, parece que é o mesmo das vezes anteriores, né? Ou seja, não vai mudar muita coisa, né? E qual é o discurso? É para cuidar dos direitos humanos, é para cuidar da ética, é para cuidar enfim, né? Coisas óbvias. É claro que é para cuidar dos direitos humanos, da ética, né? Qual tipo de profissional, de qualquer tipo de área que não cuidaria de direitos humanos e ética, certo? O que mas a gente já tem um código de ética profissional bastante bem estruturado, né? Então, o que a gente tem é que continuar aplicando ele. Mas, neste momento em específico, o que a gente está precisando na psicologia do Brasil é fazer com que ela tenha que ela ganhe um respeito internacional, né? Ela ganha o prestígio, ela ganha o reconhecimento enquanto ciência, porque muitas das coisas que se faz hoje no Brasil com o título de psicologia não é psicologia, não está baseado em evidência nenhuma, certo? Está baseado no que alguém escreveu em algum livro há 100 anos atrás, certo? Não está baseada em estudos científicos claros, objetivos e consistentes e relevantes, certo? Então, o que eu quero dizer, o que eu quero fazer com esse vídeo? Eu quero fazer uma crítica a esse tipo de discurso que já vem acontecendo há muito tempo nos conselhos de psicologia, nas eleições para o Conselho de Psicologia, que é esse mesmo papo de direitos humanos e ética, direitos humanos e ética, direitos humanos e éticas. São coisas fundamentais, mas já produzimos isso. Já produzimos isso. A necessidade agora é de avançar em ponto ciência. E eu fiquei muito surpreso quando eu coloquei numa discussão num grupo ali sobre isso, no grupo de Facebook sobre isso, tá? E a pessoa me respondeu que ciência e profissão são coisas diferentes. São coisas diferentes, tá? E isso realmente, sabe, precisei fazer esse vídeo para falar sobre essa questão, né? Não, profissão e ciência não são coisas diferentes, principalmente quando a gente está falando de uma profissão científica, né, que é a psicologia, certo? Você tem uma obrigação, um dever de aplicar o conhecimento científico na sua atuação como psicólogo, em qualquer lugar, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de uma clínica, dentro de qualquer lugar que você esteja representando a psicologia, se esteja atuando como psicólogo, você tem a obrigatoriedade de aplicar o conhecimento científico. E por que eu estou dizendo, por que eu estou defendendo isso com tanta veemência? Porque é o que diz o Código de Psicologia, o Código de Ética. Logo no artigo 1º, na linha 6, diz o seguinte, né, quando vai falar sobre os deveres fundamentais do psicólogo. Prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas da natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica. Isso é o que diz o Código de Ética da Psicologia. E logo na última linha dele, né, na L, ele vai dizer o seguinte, ainda nos deveres:
É dever do psicólogo levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão, transgressões a princípios e diretrizes desse código ou da legislação profissional. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para acusar psicólogos que estão utilizando abordagens da psicologia que não estejam baseadas em evidências. Certo? Então, quais são? Né? Psicanálise não tem evidência, nenhum tipo de estudo controlado, sistemático, certo? Que analisou as variáveis, as possíveis variáveis envolvidas, gerou, com grupo teste e controle, gerou uma análise estatística significativa, um resultado estatístico significativo, e esses resultados foram transformados num artigo submetido à avaliação dos pares e uma publicação numa revista com alto fator de impacto. Não existe trabalho nesse sentido com relação à psicanálise, à terapia psicanalítica. Terapia gestáltica, né? Gestalterapia, a mesma coisa, não tem trabalhos nesse sentido. Terapia analítica do Jung, também não tem. Psicodinâmica, psicodrama, também não tem. Haitiana, também não tem. Não tem trabalhos nesse sentido. Tá? Interpessoal, também não tem. Tá? Então, esse tipo de profissional que recorre a essas práticas, a essas teorias não embasadas em evidência, estão pelo código de ética da profissão incorrendo em infração ética, certo? Porque eles não estão utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente científicos. Simples assim. Então, se você é um psicanalista, se você é um gestalterapeuta, um terapeuta junguiano, haitiano, algum assim, você deveria responder por isso perante o Conselho de Psicologia. Mas para isso deveria haver uma mudança na visão desse Conselho de Psicologia. Certo? Ele deveria de fato fazer aquilo que ele precisa fazer, que é fiscalizar e regulamentar a profissão, certo? Então fazer aquilo que eu já cheguei a comentar isso antes. Existe o SATEPS. SATEPS é um portal na internet do Brasil, né, que a gente verifica se alguns testes psicológicos são ou não validados para a realidade brasileira e, consequentemente, se eles podem ou não ser aplicados. Se a gente aplica algum tipo de teste que não está reconhecido lá, a gente responde por isso com uma infração ética. Então, alguns testes que eles ainda não estão liberados, mas eles estão em estudo, certo? E esses resultados do estudo vão fazer com que ele seja liberado ou não, ou seja, realmente vetado. Isso deveria ser feito também para as linhas de psicologia. Existem linhas de psicologia que são baseadas em evidência. Cognitivo-comportamental, né? A neuropsicologia, mas ela não é necessariamente uma psicoterapia, ela é mais como uma avaliação, mas também está super embasada em evidência. E a psicodinâmica começa a dar os primeiros passos para se tornar uma prática baseada em evidência. Ela começa a desenvolver algumas investigações nesse sentido, mostrando que ela tem algum impacto sobre o desenvolvimento do paciente. Inclusive eu fiz um vídeo aula aqui falando sobre a depressão, e no final eu coloco uma pesquisa do ano passado que mostrou que o paciente com depressão, depois de 15 meses de terapia psicodinâmica, ele tem a reestruturação dos circuitos neurais dele e fica com um cérebro saudável. Então ela teria o efeito. No entanto, com a cognitivo comportamental, a gente sabe que isso acontece em muito menos tempo. Em 2, 3 meses isso acontece. Naquele mesmo vídeo eu apresento o artigo da Nature mostrando isso aí. O que também faz incorrer no outro código aqui, numa outra linha no código, que fala sobre, no artigo 2º, que fala sobre o que é vedado ao psicólogo. Na linha R diz: prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais.
Ou seja, se você sabe que com terapia cognitivo-comportamental você consegue tratar um paciente de uma forma eficaz em 3 meses, por que você vai oferecer um tratamento que vai durar 15 meses? Você está prolongando de forma desnecessária o tratamento daquele paciente. Você vai ficar aquele paciente com você mais tempo, mais dinheiro, né? Tá? Então, assim, existe, isso é uma crítica muito importante que tem que ser feita. O Conselho precisa se manifestar com relação a isso. Precisa realmente dar a cara a tapa. Por quê? Porque vão ter muitas pessoas que são profissionais há muitos anos, fazem aquilo há 20, 30 anos e vão se sentir um pouco incomodados em ter que mudar. Mas a ciência funciona assim. A ciência funciona assim, certo? É chegada a hora desses profissionais que são, referenciando aquele meu outro vídeo, né? Ou ignorante, ou estão praticando charlatanismo, tá? Ignorante é quando eles não sabem mesmo que eles estão errados, e o charlatanismo é quando eles sabem, mas eles não querem dar o braço a torcer, não querem buscar uma atualização profissional, querem continuar fazendo aquele serviço sem basamento científico que eles estão fazendo, certo? Então, e tornar os psicólogos cientistas, porque a psicologia é uma ciência séria, certo? A gente consegue analisar muitas coisas, praticamente todas as coisas, todos os fenômenos humanos a gente consegue analisar de uma forma sistemática. É só uma questão de método e de tempo para fazer isso, né? E muitas coisas que a gente pensa que ainda não foi feito, já foi feito. Eu sei disso porque às vezes eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa, eu quero pesquisar sobre alguma coisa, coloco no Google acadêmico lá e já acho um artigo de pessoas que já pesquisaram aquilo ali e já geraram resultado, certo? Então é uma questão mesmo de ir atrás dessas evidências. Então, por isso eu quis fazer esse vídeo, para esclarecer essa questão, né? O discurso dos candidatos ao Conselho Federal de Psicologia é um discurso muito raso, é um discurso muito vago, muito pueril, tá? E repetitivo. Então, de fato, eu acho que deveria ter uma postura muito mais incisiva, muito mais clara, no sentido de dizer assim, gente, acabou, não tem mais tempo para ficar oferecendo serviço de péssima qualidade para os profissionais. Aliás, os pacientes ou os clientes, no caso de uma empresa ou de uma escola, porque também tem ali na empresa, na escola, também tem péssimas práticas aplicadas, tá? Então, assim, ou vocês fazem pesquisa, né, ou vocês fazem pesquisa sobre isso, ou essas linhas aqui estão em stand-by. Elas não podem mais ser utilizadas. Se você recorrer a elas, ou você tem que abrir mão da sua titulação de psicólogo, ou você faz elas como psicólogo e vai ter que responder perante o comitê de ética. Porque você está cometendo uma infração ética com isso ali, né? Então, essa seria a postura, ao meu ver, necessária, né, fundamental para que a psicologia no Brasil possa avançar, porque nós estamos muito atrasados em muitos aspectos, certo? Então, assim, quem está vendo esse meu vídeo, que por acaso é um psicanalista ou um gestalt terapeuta, não me xingue, certo? Me mostre algum tipo de investigação séria que tenha concluído a eficácia, e sério no sentido assim, né? Estudo controlado, sistema. Pega as pesquisas que são feitas com terapia cognitivo-comportamental, em que eles pegam o grupo controle, aquele grupo que não faz terapia nenhuma, pega o grupo que só faz a farmacoterapia, só usa o medicamento, pega o grupo que só faz a psicoterapia cognitivo-comportamental e analisa eles antes, durante e depois do processo. Certo? Isso não é uma nem duas pesquisas que fizeram isso. São várias pesquisas que têm nesse sentido. Certo? É assim que a gente cria evidência para o método. E dizer que, mas esse tipo de psicoterapia não pode ser testado. Sinto muito, não pode ser testado, não é ciência. Se não é ciência,
não é psicologia. Se não é psicologia, você não pode utilizar esse tipo de linha como psicólogo. É simples isso. Então, tem duas saídas. Ou você mostra essas evidências agora, tá? Você mostra que realmente eu estou errado. E se você me mostrar que eu estou errado, eu me disponho a fazer outro vídeo dizendo que eu estou errado, porque eu não tenho problema em reconhecer um erro. Certo? Eu acho que quando a gente reconhece o erro, é uma grande possibilidade de a gente evoluir como pessoa, inclusive. Então, ou você me mostra isso, ou então você faça pesquisa. Faça pesquisa controlada e submeta à apreciação dos seus pares, principalmente a algum tipo de revista internacional. Por quê? Porque daí você vai colocar em língua inglesa. Língua inglesa, querendo ou não, é a língua universal da ciência. Isso quer dizer que em todo lugar do mundo a pessoa vai poder ler aquele seu artigo e criticar. Se você faz um artigo em português, é um pouco mais complicado, porque nem todos os países leem o português. Certo? Aí fica mais difícil, né, você ter esse feedback, você responder essas críticas. A não ser que você não queira ser criticado, aí você pode publicar em português mesmo, tá? Então, assim, ou vocês me provam que eu estou errado, ou vão fazer pesquisa. Mas isso não anula o fato de que o Conselho Federal de Psicologia deveria fiscalizar e regulamentar a profissão no sentido de dizer assim, ó, gente, acabou a mordomia. Psicologia é ciência, a partir de agora você vai fazer as coisas pautadas em evidência, você vai fazer valer a linha C do artigo 1º do Código de Ética da Profissão. Tá? Por quê? Porque a sua atuação tem uma repercussão direta sobre a qualidade de vida do seu paciente, sobre a qualidade do ambiente organizacional, do escolar, do jurídico, enfim. Certo? Existe uma repercussão direta sobre pessoas e instituições. Se você não está baseado em evidência, você vai causar uma má repercussão em pessoas e em instituições. E isso não é respeitar os direitos humanos. Muito pelo contrário, isso é desrespeitar os direitos humanos. Certo? Então esta é a minha crítica. Eu vou colocar aqui uma pesquisa que coincidentemente foi publicada agora na última edição da PLOS Medicine, que ele analisou, fez uma meta-análise, né, uma análise do que foi analisado. Ele comparou 7 intervenções de psicoterapia e concluiu que tem pouca diferença entre elas, mas o artigo ele é um pouco confuso, porque depois ele vai reconhecendo que, por exemplo, a psicodinâmica não foi comprovada como sendo eficaz para a depressão. Né? Então ele primeiro disse que não tem, depois ele disse que tem, mas o objetivo dele era fazer com que os médicos reconhecessem a importância da psicoterapia. Né? Só que ele acaba concluindo que a única, a que tem o maior rigor de resultados, né, que tem o maior respeito científico, é a cognitivo-comportamental, porque existem centenas de investigações nesse sentido, mostrando que ela é eficaz para depressão, para transtornos de ansiedade, transtornos psicóticos e todos os transtornos os principais transtornos que existem, tá? Então ela prova isso. As outras psicoterapias, elas não provam isso. E até o artigo também ele faz uma confusão, porque ele mesmo diz que coloca, porque a divisão entre as psicoterapias ali não ficou muito clara. Tá? Então eu coloco essa fonte para vocês verificarem. E coloco também dois textos que eu escrevi no ano passado, que foram muito criticados, com várias falácias ao invés de argumento, propriamente dito. Né? Então, muito ad hominem, muito apelo à autoridade, muito. Tá? Mas eu vou colocar aqui embaixo, porque nesses textos eu referencio outros artigos que vocês também podem conferir. Ok? Assim, eu não vou mudar o mundo, não vou mudar a psicologia. Não sou psicoterapeuta, não estou fazendo esse tipo de coisa aqui para defender o meu peixe, quero deixar isso bem claro. Tá? Eu sou um psicólogo, trabalho em empresa, faço esses vídeos aqui para o YouTube de divulgação científica,
Prezo pela psicologia baseada em evidências, vocês sabem disso, né? A máxima desse meu canal é: exerça seu ceticismo e exija fontes. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para que pelo menos as pessoas que acompanham esse meu canal tenham ciência desta confusão que está acontecendo na psicologia do Brasil e que, infelizmente, talvez continue acontecendo, porque eu acredito que esse movimento para cuidar da profissão, né, que não manifestou nenhum tipo de interesse em discutir as bases científicas das terapias, né, ele é um movimento muito forte e muito provavelmente vai vencer essas eleições, certo? Então, muito provavelmente teremos mais um mandato, mais alguns anos sendo dominados por esse movimento, tá? Mas assim, então, se vocês estão sabendo isso aqui, é importante, porque quando vocês forem recorrer a um psicólogo para alguma coisa, exija daquele psicólogo conhecimento científico daquilo que ele está fazendo. Não aceite qualquer coisa só porque ele é um psicólogo. E mesmo se ele for um doutor em psicologia, porque tem doutor em psicologia que fala muita coisa errada por aí, certo? Então era isso, gente. Eu gostaria de pedir o seguinte: eu gostaria de pedir que vocês respondessem aqui no questionário a uma pergunta. Desculpe, respondessem aqui na parte de comentários a uma pergunta minha. Por que valeu a pena assistir esse vídeo até o final? Para você, por que valeu a pena assistir esse vídeo até o final? E se você quer discutir esse tema melhor, aqui no YouTube talvez não seja o melhor lugar, porque o número de palavras e letras que você pode colocar nos comentários é muito pequeno. E às vezes daí não dá para informar fontes e tal. Mas para isso tem a minha página no Facebook, que é o Thales Coutinho Vlogger/blog. Vou colocar o link aqui embaixo para vocês poderem acessar. E daí lá dá para conversar tranquilamente, né? E apresentar os dados e os fatos, apresentar a fundamentação daquilo que a gente está falando. Fica bem mais fácil a discussão sobre isso. Certo? Então peço que a discussão teórica mais aconteça lá na página do Facebook. Ok? Era isso, gente. Muito obrigado novamente. Se gostou desse vídeo, avalie, se inscreva no canal e responda essa minha pergunta: por que valeu a pena assistir esse vídeo até o final? Muito obrigado e uma ótima noite para vocês.